Rafael nunca imaginou que sua vida mudaria por causa de um caminho que ele fazia todos os dias sem pensar. Era sempre o mesmo trajeto, as mesmas ruas, os mesmos semáforos, as mesmas pessoas apressadas olhando para o celular ou para o chão, como se o mundo ao redor não existisse. Ele saía de casa cedo, ainda com o céu meio cinza, carregando o peso da rotina e das preocupações que pareciam crescer a cada mês. Trabalho, contas, responsabilidades, tudo parecia se repetir em um ciclo infinito. Mas naquele caminho havia algo que sempre chamava sua atenção, mesmo que ele tentasse ignorar. Sentado na calçada, encostado em uma parede descascada, estava sempre o mesmo homem. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém perguntava. Para a maioria, ele era apenas mais um morador de rua, invisível no meio da cidade. Barba grande, roupas velhas, um cobertor fino jogado sobre as pernas e um olhar que misturava cansaço e silêncio. As pessoas desviavam, atravessavam a rua, fingiam atender o telefone. Era como se aquele homem não existisse, mas Rafael via. No começo ele passava rápido, apenas observava de relance. Pensava em ajudar, mas sempre surgia uma desculpa. Estou atrasado, não tenho trocado, outra pessoa ajuda. Até o dia em que, sem saber exatamente por quê, ele parou. Parou de verdade. Olhou nos olhos daquele homem e disse apenas: "Bom dia." O homem levantou o rosto, surpreso, como se aquela simples palavra tivesse quebrado algo dentro dele. Demorou alguns segundos para responder, mas respondeu com um sorriso tímido. "Bom dia." Rafael seguiu o caminho, mas algo ficou diferente dentro dele naquele dia. Era uma sensação estranha, como se um peso tivesse sido mexido por dentro. No dia seguinte, quando passou pelo mesmo lugar, trouxe um pão. No outro, um café quente. Nada grandioso, nada que mudasse o mundo. Mas, para aquele homem, parecia significar tudo. E se você gosta de histórias que mexem com o coração, que fazem a gente repensar a vida, as pessoas e as pequenas atitudes do dia a dia, já se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você vai encontrar histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, lições profundas e narrativas que ficam com você mesmo depois que o vídeo termina. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história e ainda apoia esse conteúdo a continuar chegando até você. Com o passar das semanas, aquilo virou parte da rotina de Rafael. Não era mais só caridade, era presença. Às vezes ele sentava por alguns minutos, outras vezes apenas deixava o café e seguia. Mas sempre havia troca de olhares, sempre havia um bom dia, sempre havia respeito. Rafael começou a reparar em detalhes que antes ninguém parecia notar. O homem falava com calma, com educação. Nunca pedia nada, nunca reclamava. Agradecia por tudo, mesmo pelas coisas mais simples. Havia algo naquele comportamento que contrastava completamente com a imagem que a sociedade costumava criar sobre pessoas em situação de rua. Um dia, choveu forte. A cidade parecia mais cinza do que nunca. Rafael passou pelo local e viu o homem tentando se proteger com o cobertor molhado. Sem pensar duas vezes, tirou o próprio casaco e colocou sobre ele. O homem tentou recusar, mas Rafael insistiu. "Amanhã você me devolve", disse, tentando quebrar o clima. O homem sorriu de leve, com os olhos marejados. "Pouca gente olha pra gente assim", respondeu. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Rafael durante o resto do dia. Nos dias seguintes, as conversas começaram a se alongar. Falavam sobre o clima, sobre futebol, sobre como a cidade estava cada vez mais fria, não só no tempo, mas nas pessoas. Rafael percebeu que aquele homem tinha um jeito diferente de enxergar a vida. Havia tristeza, sim, mas também havia uma lucidez rara, quase desconcertante. Certo dia, tomado pela curiosidade, Rafael perguntou: "Posso te perguntar uma coisa?" O homem respirou fundo, como se já soubesse o que viria. "Pode." "Como você veio parar aqui?" Houve silêncio.
Um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que palavras. O homem olhou para o chão, apertou os dedos, como se segurasse memórias que doíam demais para soltar. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, firme, mas carregada. A vida tira muita coisa da gente, às vezes tudo. Casa, trabalho, família, orgulho. Mas tem uma coisa que ela não pode tirar, a não ser que a gente deixe. Rafael franziu a testa. O quê? O homem levantou os olhos e respondeu. Quem a gente é de verdade. Rafael sentiu um nó na garganta. Não sabia por quê, mas aquelas palavras o atingiram de um jeito profundo. Ele percebeu, naquele instante, que estava diante de alguém que carregava uma história enorme, mesmo que ninguém quisesse ouvir. A partir daquele dia, algo mudou definitivamente. Rafael passou a chegar mais cedo ao trabalho só para sentar alguns minutos ali. Às vezes levava comida, às vezes apenas companhia. E sem perceber, aquela amizade silenciosa começou a transformar não só a rotina, mas o jeito como Rafael enxergava o mundo. Enquanto isso, a cidade continuava a passar apressada. Pessoas reclamavam da vida, do trânsito, do tempo, sem notar que, a poucos metros, alguém sobrevivia sendo ignorado todos os dias. Mas Rafael já não conseguia mais fingir que não via. Ele ainda não sabia, mas aquele homem, sentado na calçada, guardava um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. E tudo o que parecia apenas um gesto simples de bondade estava prestes a revelar algo que ninguém poderia imaginar. Rafael passou o resto daquele dia inquieto. As palavras daquele homem não saíam da sua cabeça. Quem a gente é de verdade? Ele repetia mentalmente enquanto tentava se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que vinha vivendo no automático, sem olhar ao redor, sem questionar, apenas sobrevivendo à rotina. No dia seguinte, acordou mais cedo do que o normal. Preparou 2 cafés, colocou alguns pães em uma sacola e saiu de casa com uma sensação estranha no peito, como se estivesse prestes a reencontrar alguém da família. Quando chegou à calçada de sempre, o homem ainda não estava lá. Rafael sentou no banco próximo e esperou. Minutos depois, ele apareceu caminhando devagar, com passos cansados, carregando um pequeno saco plástico com poucas coisas dentro. Quando viu Rafael, abriu um sorriso sincero. Achei que hoje você não vinha, disse o homem. Eu também achei, respondeu Rafael, sorrindo de volta. Eles se sentaram. O café fumegava nas mãos frias. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio que acolhia. E se você chegou até aqui, é porque sente que essa história tem algo a dizer. Então já se inscreve no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de um lugar onde histórias como essa são contadas com emoção, profundidade e verdade. Aqui, cada história é um convite para enxergar o mundo com mais empatia. Com o passar dos dias, Rafael começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A forma como o homem observava as pessoas, como analisava os detalhes da cidade, como falava sobre a vida com uma maturidade incomum. Não era alguém derrotado, era alguém ferido, mas consciente. Certo dia, Rafael perguntou: "Você já pensou em sair daqui, em recomeçar?" O homem sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Recomeçar não é tão simples quanto parece. Às vezes a gente precisa se perder por inteiro antes de se encontrar de novo. Rafael ficou em silêncio. Aquela resposta não era de alguém comum. Havia camadas ali, muitas. Com o tempo, começaram a falar sobre passado. Rafael contou sobre o trabalho, sobre a pressão, sobre a sensação constante de estar sempre devendo algo à vida. O homem escutava com atenção, sem interromper, como se cada palavra fosse importante. "Você tem tudo e ainda assim parece cansado", disse ele um dia. Rafael se assustou. "Como assim tudo? Um teto, um emprego, escolhas. Isso é muito mais do que imagina."
Aquelas palavras doeram mais do que qualquer crítica, porque eram verdadeiras. Enquanto isso, a cidade seguia indiferente. Algumas pessoas começaram a notar Rafael ali todos os dias. Algumas olhavam com estranhamento, outras com julgamento. Um colega de trabalho chegou a comentar: "Cuidado com esse tipo de gente." Rafael não respondeu. Apenas sentiu algo se partir dentro dele. Esse tipo de gente, como se fossem menos humanos. Certa manhã, Rafael chegou e não encontrou o homem. O coração acelerou. Olhou ao redor, procurou, mas nada. Voltou no dia seguinte e no outro. Nada. A ausência começou a incomodar mais do que ele esperava. No quarto dia, finalmente o viu. Estava mais abatido, mais magro, com um olhar distante. Rafael correu até ele. "Eu achei que você tinha ido embora." O homem respirou fundo. "Pensei em ir, mas percebi que ainda tinha algo para aprender aqui." "O quê?" perguntou Rafael. "A acreditar que ainda existem pessoas boas." Rafael sentiu os olhos marejarem. Nunca tinha pensado que sua presença, algo tão simples, pudesse significar tanto. Naquela tarde, enquanto caminhava para o trabalho, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era da empresa. Uma reunião extraordinária havia sido marcada para a semana seguinte. O assunto era mantido em sigilo. Só disseram que algo grande estava prestes a acontecer. Rafael desligou sem dar muita importância, mas sem saber, aquele aviso era o começo da virada mais inesperada da sua vida. Nos dias que antecederam a reunião, o comportamento do homem mudou. Ele parecia mais atento, mais silencioso. Às vezes observava Rafael com um olhar diferente, como se estivesse se despedindo de algo. "Está tudo bem?" perguntou Rafael. "Está", respondeu ele. "Às vezes a vida testa a gente para ver se o que fazemos é de verdade ou só aparência." Rafael não entendeu completamente, mas sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquela amizade, construída na calçada fria, tinha um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. E que a verdadeira prova de quem somos acontece quando achamos que ninguém está olhando. A semana passou devagar demais para Rafael. Cada dia parecia mais longo que o outro, como se o tempo estivesse se esticando de propósito. A tal reunião misteriosa não saía da cabeça dele, mas curiosamente não era isso que mais o inquietava. Era o comportamento do homem da calçada. Algo nele havia mudado. Não era tristeza exatamente. Era como se estivesse em contagem regressiva. Na manhã da reunião, Rafael saiu de casa mais cedo do que o normal. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado. Antes de seguir para o trabalho, desviou o caminho e foi até a calçada de sempre. O homem já estava lá, sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar distante. "Hoje eu não vou poder ficar", disse Rafael, meio sem jeito. "Tenho uma reunião importante." O homem levantou os olhos devagar. Observou Rafael por alguns segundos, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. "Reuniões importantes costumam mudar a vida das pessoas", respondeu. Rafael sorriu de leve. "Tomara que seja para melhor. Nem sempre o melhor vem do jeito que a gente espera", disse o homem. "Às vezes, ele vem disfarçado." Rafael não entendeu, mas sentiu um frio estranho na barriga. Despediu-se com um aperto de mão mais demorado do que o normal e seguiu para o trabalho. E se você está acompanhando essa história até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você garante acesso a histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Histórias que fazem a gente parar, sentir e refletir sobre quem somos e sobre como tratamos o outro no dia a dia. Ao chegar à empresa, Rafael percebeu um clima diferente. Pessoas cochichando pelos corredores, gestores falando baixo, expressões tensas. A reunião seria no maior auditório do prédio. Algo realmente grande estava para acontecer. Quando todos se acomodaram,
O diretor tomou a palavra e anunciou que a empresa havia sido adquirida parcialmente por um novo investidor. Um nome que ninguém conhecia. Um homem extremamente reservado que preferia manter a discrição. Ele pediu para falar pessoalmente com vocês hoje, disse o diretor. A porta do auditório se abriu. Rafael sentiu o coração parar. O homem que entrou não tinha barba longa. Não vestia roupas gastas. Usava um terno escuro perfeitamente alinhado, sapatos caros e uma postura firme e confiante. O cabelo estava bem cortado, o rosto limpo, mas os olhos eram os mesmos. Rafael levou a mão à boca. O ar faltou. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Era ele, o mesmo homem da calçada. Por um instante, Rafael achou que estivesse alucinando. Piscou várias vezes, mas a imagem não mudava. O homem caminhou até o centro do palco, cumprimentou os diretores e virou-se para os funcionários. Bom dia, disse ele, com a mesma voz calma de sempre. Rafael sentiu o mundo girar. O homem começou a falar sobre investimentos, crescimento, futuro da empresa. Usava termos técnicos, números, estratégias. Cada palavra reforçava o que parecia impossível. Ninguém naquela sala imaginaria que aquele investidor poderoso era o mesmo homem ignorado diariamente na rua. Em determinado momento, ele fez uma pausa. Olhou lentamente ao redor do auditório. Seus olhos pararam exatamente em Rafael. O silêncio ficou ainda mais pesado. Antes de continuar, disse ele, eu preciso contar algo a vocês. Os diretores se entreolharam confusos. Durante meses, continuou, eu vivi nas ruas desta cidade. Sentei em calçadas, dormi no frio, fui ignorado, desprezado e esquecido. Um murmúrio percorreu a sala. Fiz isso por escolha. Não por falta de dinheiro, mas por necessidade de entender algo que eu havia perdido. A capacidade de enxergar o ser humano além da aparência. Rafael sentia as pernas tremerem. E nesse tempo todo, disse o homem, apenas uma pessoa sentou ao meu lado sem querer nada em troca. Apenas respeito. O homem deu um passo à frente. Rafael, pode ficar de pé, por favor? Todos os olhares se voltaram para ele. O rosto queimava, as mãos suavam. Devagar, Rafael se levantou sem entender o que estava acontecendo. Esse homem, disse o investidor, me ofereceu café quando eu não tinha nada. Conversa quando ninguém mais queria ouvir. Dignidade quando o mundo só oferecia desprezo. A sala estava em choque. Hoje vocês veem um investidor. Mas para mim, o que realmente importa é quem você é quando acha que ninguém está olhando. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem sem conseguir controlar. O homem respirou fundo e concluiu. É por isso que acredito que pessoas assim merecem crescer junto com esta empresa. A vida de Rafael acabava de mudar, mas aquela não era a maior lição daquele dia. A maior lição ainda estava por vir. O auditório continuava em silêncio absoluto. Ninguém se mexia, ninguém ousava falar. Rafael permanecia de pé, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo peito. O investidor ainda o encarava, não com superioridade, mas com algo muito mais raro, reconhecimento. Pode se sentar, disse ele com um leve sorriso. Rafael obedeceu, ainda em choque. Ao redor, cochichos começaram a surgir, mas o homem levantou a mão pedindo silêncio. O que eu vivi nas ruas não foi um experimento, continuou. Foi uma escolha dolorosa. Depois de perder pessoas que eu amava e quase perder a mim mesmo, eu precisava entender quem eu tinha me tornado e quem o mundo tinha se tornado também. Ele caminhava lentamente pelo palco enquanto falava. Quando você tem dinheiro, portas se abrem, sorrisos aparecem, respeito surge do nada. Mas quando você não tem nada, é aí que descobre quem realmente enxerga o outro como humano. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Durante meses, eu fui tratado como lixo, como obstáculo, como algo a ser evitado. Fui xingado, ignorado, humilhado
E ainda assim, nunca perdi algo que considerei essencial: minha dignidade. Rafael lembrava-se das conversas na calçada, das palavras, dos silêncios, dos olhares. Tudo fazia sentido agora. Rafael não sabia quem eu era, disse o homem. Ele não tinha nada a ganhar comigo. Mesmo assim, me ofereceu o que tinha de mais valioso: tempo, respeito e presença. O investidor fez uma pausa longa. Seus olhos também estavam marejados. Por isso, antes de qualquer decisão empresarial, eu precisava deixar algo claro. Esta empresa não será guiada apenas por números, será guiada por valores. A sala explodiu em aplausos contidos, emocionados, quase tímidos. Após a reunião, as pessoas começaram a sair em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael permaneceu sentado por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Sentia vergonha, orgulho, emoção e uma profunda gratidão misturadas em um turbilhão impossível de explicar. Quando finalmente se levantou, o investidor estava à sua espera no corredor. "Caminhamos juntos?" perguntou. Rafael assentiu, sem conseguir falar. Eles caminharam lado a lado até a saída do prédio. Do lado de fora, o barulho da cidade parecia distante. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, como tantas vezes na calçada. "Eu nunca imaginei", começou Rafael, interrompendo a própria frase. "Nem precisava", respondeu o homem. "O que você fez só tem valor porque foi sincero." Rafael respirou fundo. "Por que você escolheu ficar ali, justamente naquele lugar?" O homem olhou para o outro lado da rua pensativo. "Porque era um dos lugares onde ninguém mais queria estar. E eu precisava lembrar como é ser invisível." Rafael engoliu em seco. "E agora?" perguntou. "O que acontece comigo?" O homem sorriu. "Agora você continua sendo quem sempre foi. A diferença é que mais pessoas vão perceber." Nos dias seguintes, a empresa mudou. Pequenas atitudes começaram a surgir. Campanhas internas de apoio social, respeito, inclusão. Pessoas passaram a olhar diferente umas para as outras. Mas Rafael sabia que nada daquilo teria acontecido se ele tivesse simplesmente ignorado aquele homem no primeiro dia. Certo fim de tarde, Rafael voltou à calçada onde tudo começou. O lugar estava vazio. Ele se sentou ali por alguns minutos, em silêncio. Não havia mais café, nem pão, nem conversas longas. Mas havia gratidão. O investidor apareceu pouco depois, sem terno, sem seguranças, vestindo roupas simples. "Achei que você viesse aqui", disse ele. "Eu precisava voltar", respondeu Rafael. Eles se sentaram lado a lado, como antes. "As pessoas acham que histórias como a nossa são raras", disse o homem. "Mas, na verdade, oportunidades de fazer o bem aparecem todos os dias. A maioria só escolhe não ver." Rafael assentiu. Ele entendia agora que aquela experiência não tinha sido sobre dinheiro, promoção ou reconhecimento. Tinha sido sobre caráter, sobre quem somos quando ninguém está observando. E ainda faltava a última parte dessa história, a parte que transformaria tudo em uma lição impossível de esquecer. Antes de continuar, se você chegou até aqui e sentiu que essa história tocou algo dentro de você, já se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de um espaço onde histórias profundas, humanas e transformadoras são contadas com verdade, emoção e propósito. Aqui, cada história é feita para ficar com você, para te fazer sentir, refletir e enxergar o mundo com outros olhos. O sol se escondia lentamente atrás dos prédios quando Rafael percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Não era euforia, não era alegria exagerada. Era uma calma diferente, uma sensação de entendimento profundo, como se peças soltas da sua vida finalmente tivessem se encaixado. Ele estava sentado naquela mesma calçada, a mesma parede descascada, o mesmo chão frio. Mas ele não era mais o mesmo homem que havia passado por ali pela primeira vez, apressado, distraído,
preocupado apenas com seus próprios problemas. Ao seu lado, o homem observava o movimento da rua em silêncio. Carros passavam, buzinas soavam, pessoas atravessavam correndo, presas em compromissos que pareciam urgentes demais para permitir um simples olhar ao redor. Engraçado, disse o homem, depois de um longo silêncio. O mundo nunca para, mesmo quando a gente precisa parar. Rafael respirou fundo. Eu passei anos sem parar, respondeu, achando que estava vivendo, quando na verdade só estava sobrevivendo. O homem assentiu lentamente. A maioria das pessoas vive assim, disse. Elas acordam, trabalham, dormem e repetem. E chamam isso de vida. Rafael sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de quantas vezes reclamou de coisas pequenas, de quantas vezes ignorou pessoas, de quantas vezes julgou sem conhecer. Tudo isso agora parecia distante, quase estranho. Quando eu vivia aqui, continuou o homem, o que mais doía não era o frio nem a fome, era a indiferença. Ser atravessado pelos olhares como se eu fosse parte da paisagem, como se não fosse gente. Rafael fechou os olhos por um instante. Ele sabia exatamente do que ele estava falando. Você sabe por que o seu bom dia foi tão importante? Perguntou o homem. Rafael balançou a cabeça, negando. Porque ele me lembrou que eu ainda existia. Essas palavras caíram como um peso enorme. Rafael sentiu os olhos marejarem. Ele nunca havia pensado que algo tão simples pudesse carregar tanto significado. As pessoas não entendem, continuou o homem, que não é preciso dinheiro para salvar alguém. Às vezes basta presença, basta respeito, basta olhar nos olhos. Rafael lembrou do primeiro café quente, do pão simples, do casaco entregue na chuva. Gestos pequenos, quase invisíveis, mas que, somados, haviam construído algo muito maior. Eu achei que estava ajudando você, disse Rafael com a voz embargada. Mas no fim, foi você que me salvou. O homem sorriu com ternura. Não, respondeu. Nós nos salvamos. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Mas não era vazio. Era cheio de significado. Nos dias seguintes, Rafael passou a observar o mundo de forma diferente. Ele não conseguia mais andar pelas ruas sem reparar nas pessoas que antes ignorava. O senhor que pedia ajuda no sinal. A mulher sentada na calçada com uma criança no colo. O jovem que dormia embaixo da marquise de uma loja fechada. Ele começou a entender que a linha que separa quem tem de quem não tem é muito mais frágil do que parece. Na empresa, as mudanças continuaram. Não apenas nos projetos ou nos números, mas nas pessoas. O investidor fez questão de implementar ações sociais reais, não para marketing, mas por convicção. Rafael participou ativamente, não como obrigação, mas como missão. Certa vez, durante uma ação, um funcionário comentou: "Nunca pensei que isso faria tanta diferença." Rafael respondeu sem hesitar: "Faz diferença porque é de verdade." Em casa, Rafael também mudou. Passou a ligar mais para a família, a ouvir mais, a falar menos. Entendeu que presença vale mais do que qualquer promessa. Algumas noites, ele voltava àquela calçada sozinho. Não por nostalgia, mas por lembrança, para nunca esquecer de onde veio a maior lição da sua vida. Em uma dessas noites, encontrou uma mulher sentada ali, abraçando os joelhos com o olhar perdido. Rafael sentiu o coração apertar. Aproximou-se devagar, com respeito. "Boa noite", disse. Ela levantou o rosto, assustada, como se não estivesse acostumada a ser notada. "Boa noite", respondeu desconfiada. Rafael sentou a uma distância segura, tirou uma garrafa de água da mochila e colocou ao lado dela. "Se precisar de algo, estou aqui", disse. Ela não respondeu, mas segurou a garrafa com força. Rafael ficou ali alguns minutos e depois se levantou. Não queria invadir. Aprendeu que ajudar também é saber respeitar o tempo do outro. Enquanto caminhava para casa, ele sorriu. Entendeu que aquela história não tinha um fim.
Ela continuava, em cada gesto, em cada escolha. Dias depois recebeu outra mensagem do investidor. Um convite simples: vamos almoçar? Durante o almoço, o homem falou algo que Rafael nunca esqueceria. Se o mundo fosse um pouco mais lento, talvez fosse mais humano. Rafael concordou em silêncio. O que você viveu, continuou o homem, não foi sobre dinheiro, nem sobre reconhecimento. Foi sobre caráter. E caráter não se constrói quando todo mundo está olhando. Ele se revela quando ninguém está. Rafael lembrou-se da frase que havia ouvido na calçada, meses atrás. Tudo fazia sentido agora. Naquela noite, antes de dormir, Rafael escreveu em um caderno algo que decidiu carregar para o resto da vida. Nunca se torne alguém grande demais para fazer coisas pequenas. O tempo passou, mas a história permaneceu viva dentro dele. E sempre que alguém perguntava como ele havia mudado tanto, Rafael apenas sorria e respondia: um dia eu decidi parar. Parar de julgar, parar de correr, parar de ignorar. Porque no fim, a vida não é sobre o que você conquista. É sobre quem você se torna no caminho. E talvez, só talvez, o maior teste da vida não seja o sucesso, mas a capacidade de continuar sendo humano quando ninguém está olhando.